André, tem mais algum comentário no WhatsApp? Não? Eu vou encerrar então com uma última pergunta que eu acabei de lembrar, não posso deixar passar. E com relação aos energéticos? Acabei de tomar uma água. Ah lá, Monster. gente. Como que vocês fazem isso pra mim, gente? Tomou um Não. Monster hoje. Eu já tenho dificuldade de dormir de madrugada. Ele ainda me fala isso. Não tem condição. Não, essa é especialmente pro André, pra eu também. Ultimamente não tô tomando muito, mas eu gosto. Meu cunhado também, ele já gabaritou todos os sabores do Monster. O Fernando, que ouve o programa, é meu cunhado. Gente, eu posso falar, olha, eu não sei se eu tô segura do que eu vou falar, mas eu vou arriscar. Energético, eu acho que é a pior bebida que a gente tem pra beber. É pior do que álcool, é pior do que... Quando mistura com álcool, então, nossa, é uma bomba relógio. Aí o negócio é feio, a pessoa não pode ter amor à vida. O que acontece com o energético? Eu tenho uma alta dose de estimulante, de cafeína. Só que essa cafeína, ela tá anidra. Então, eu tenho uma cafeína que ela tá, vamos pensar, sem água, tá? Eu tirei a água, ela tá anidra. Então, essa cafeína, ela tem um punch, ela tem um poder de estímulo muito maior. E aí, a gente pega uma pessoa X, que ela é a história da dopamina. Uhum. Então, é uma pessoa que ela é contilenta, então ela tem muita dopamina no cérebro, e a gente tem um gene que chama DORA. Literalmente desse jeito que fala. Que ele é o gene que ele recapta a cafeína no nosso cérebro. Então, eu tenho uma pessoa que tem muita dopamina e eu tenho uma pessoa que tem muita ansiedade com consumo exacerbado de cafeína. Ela vai lá e toma um energético. Essa pessoa, ela tem um efeito... Isso, se ela for metabolizadora lenta de cafeína, ela tem um efeito, assim, inflamatório absurdo no corpo. O sem açúcar ainda é menos pior, mas eu pego uma bebida extremamente estimulante, eu coloco uma alta dosagem de açúcar, então eu tenho mais estímulo ainda. Eu coloco taurina, eu coloco um monte de outras porcarias de conservante, de aromatizante, artificiais ali naquela bebida, e eu pego simplesmente isso e falo assim pro fígado, lide, se vira. Você vai ter que resolver esse problema. Entendeu? E geralmente esse energético ele é acompanhado de ou alguma comida porcaria gordurosa, ou então de uma disrupção do ciclo circadiano. Então, uma pessoa que vai passar a noite acordada. Ou uma pessoa que precisa de altas cargas de estímulo. Cara, você tá lascado. Entendeu? Você entendeu aqui, né? O potencial inflamatório de um energético é muito grande, fora que a gente vicia em altas doses de cafeína. Então, eu posso ter abstinência quando a pessoa tira cafeína. Eu tenho alguns pacientes que eles chegam, geralmente, empresários, essas coisas. Todo mundo é viciado em cafeína, né? Onde vai com o cliente, um negócio... cafezinho. Um cafezinho. Então, as pessoas precisam parar, começar a ser mal educadas. Um café... Não, obrigada. Porque senão, a hora que você vê, você tomou 20 cafés no dia. Tem algumas pessoas que eu começo o desmame da cafeína. Porque o problema da pessoa de estímulo é tão alto, a pessoa tem tanta ansiedade, a pessoa tem tanta depressão, tanta insônia, e toma tanto café. Por que você toma café? Porque você toma energético, você precisa ficar acordado. Se você precisa de estímulo, é sinal que você não tá fazendo repouso. Então, eu não tô descansando, eu tô só cansando. Uhum. Então, primeiro eu preciso ajustar esse descanso e ir desmamando dessa cafeína. E aí, você vai ter o efeito real da cafeína, porque a cafeína já não faz mais efeito no seu corpo. Você precisa de cada vez mais altas doses. Então, a cafeína, ela é uma droga, né? Ela é um neurotrópico, que a gente fala, não trópico. Então, quanto mais cafeína, mais eu vou precisar de cafeína. Porque mais estimulado eu vou ficar. E aí, eu tenho o pico de estímulo e, de repente, eu caio. E aí, eu preciso manter essa energia lá em cima. Eu tomo mais café, eu tomo energético, eu caio. Então, o maior golpe que você pode entrar é consumo exagerado de cafeína, de energético. E ainda mais quando a gente pensa em uma cafeína anidra. Entendeu? É uma dosagem muito alta. É uma cafeína, assim, é um absurdo o murro que você leva, que teu corpo leva de estimulante. E aí ela cai rápido. Uma ideia para quem precisa ficar acordado, por exemplo, seria uma ideia trocar o chá pelo chá verde, pelo matcha. Porque a gente tem alguns compostos no chá que seguram a liberação dessa cafeína, então eu tenho uma liberação lenta. Então a curva, ela não faz um pico, ela faz um platô. E aí ela cai. Então, médio e longo prazo, o chá verde vai te manter muito mais acordado do que o café. Nossa, o tererê faz isso. Pronto, tererê. Nossa. Tem Toma à tanino. noite. É isso. Você não dorme. É o tanino. Segura a liberação da cafeína. Então, é muito mais inteligente a gente usar essa cafeína a nosso favor para quando a gente precisa ficar acordado do que você simplesmente ficar se entupindo de energético e café. Uhum. E aí, quando a gente mistura com álcool, aí é a morte certa. Ô, meus pesos, André. André, não sei você, mas quando eu tomo aquele famoso lá com a letra M... A gente já perdeu o patrocínio aqui. É isso que eu ia falar, gente. Vocês têm que pedir o patrocínio. Não dá pra falar assim do...
A minha garganta fica até estranha, assim, fica empapuçado, sabe? Parece que fica um negócio estranho assim na garganta. Isso é por causa da cafeína? Isso é ansiedade. Cafeína, ela estimula, né? Então, ela aumenta o batimento cardíaco, aumenta a sudorese, pode aumentar o tremor muscular, aumenta essa questão de ansiedade. Então, você começa a desenvolver alguns comportamentos que são atípicos. Então, a pessoa pode desenvolver tique, a pessoa pode desenvolver uma agressividade maior por por excesso de cafeína. Fora que algumas condições psiquiátricas e neurológicas, tipo Parkinson, tipo Alzheimer, a cafeína, ela acentua alguns comportamentos, entendeu? Próprios disso. E a cafeína, ela é um xenobiótico. Então, a cafeína, ela não é natural, né? A gente não produz cafeína no nosso corpo. Ah, sim. Então, o nosso fígado, ele precisa metabolizar, como se fosse qualquer outra droga. Tanto é que o complexo que metaboliza a cafeína, ele metaboliza drogas, ele metaboliza remédio, ele metaboliza tudo. Então, se eu tô... Uma pessoa que toma remédio controlado, vamos pensar. Então, um remédio que toma todo dia. Mulherada, já que é mês da mulher. Mulherada adora um anticoncepcional, né? Oral. Detesto, a gente vai ser cancelado hoje. Então, a mulherada vai lá, toma um anticoncepcional e se entope de café. Então, esse fígado, ele já tá... deveria estar ocupado para metabolizar o hormônio. Ele tá ocupado metabolizando esse excesso de cafeína, tá? Então, aí, eu começo a ter um jogo de equilíbrio a prato. Uma hora um prato vai cair. Então, ou ela vai ter dosagens maiores de cafeína, e vai ter esses sintomas de tremor, de taquicardia, de sudorese, ou o anticoncepcional vai começar a fazer bioacúmulo e ela vai começar a fazer predominância estrogênica. Então, aí a gente tem um perrengue. O injetável é mais aceitável? O anticoncepcional? Isso. Nenhum deles. Nenhum deles. O dos menos piores, do ponto de vista metabólico, é o DIU, que a gente tem o hormônio local. Então, tem o DIU com hormônio, tem o DIU de cobre, que ele não tem hormônio. Mas é claro que cada pessoa tem um caso, tem alguma condição específica. Mas, assim, via de regra, como nutricionista, eu oriento a minha paciente a procurar essa ajuda profissional. Então, de um ginecologista, de um endócrino. Sim. Mas o ideal é desmame de anticoncepcional. O anticoncepcional castra a mulher. Então, a gente perde libido, a gente perde nutrientes, expolia nutriente. Então, o zinco, por exemplo, a mulher fica deficiente. É uma mulher que ela incha, é uma mulher que ela tem predisposição à trombose, ela tem predisposição à enxaqueca. Então, a gente só tem problema com o anticoncepcional. Se a função do anticoncepcional não trata a doença. Então, pega a menina de 12, 13 anos e enfia um anticoncepcional porque ela tem ovário policístico. Ele não tá tratando nada, ele tá com um band-aid, ele tá tampando o problema. Então, a gente primeiro precisa tratar. E aí, você pega uma menina que tomou 20 anos de anticoncepcional, a hora que você tira, o corpo dela desmonta. Que é o que acontece, é a fase que acontece. Que elas me procuram tô pensando em retirar o anticoncepcional. Então, a gente precisa começar a fazer um preparo pra isso. A mulher desmonta. A mulher não se conhece mais, entendeu? Então, assim, anticoncepcional é remédio, não é tratamento. Não é legal, não é... Na minha época, dos 18, era legal tomar anticoncepcional. Então, era uma coisa que todo mundo queria fazer. Porque era cool, era descolada, entendeu? Então, se a função do anticoncepcional é puramente anticoncepcional, é não engravidar, a gente tem métodos muito mais eficientes. Por exemplo, preservativo, que protege, inclusive, de doenças sexualmente transmissíveis. Mas, assim, anticoncepcional, mulher nenhuma deveria tomar. Nenhuma. A menos que tenha alguma indicação específica, médica. E aí, tudo bem. Mas como nutricionista, eu não ponho o bedelho. Mas eu planto a pulga. Eu falo assim, tá vendo essa gordura localizada que você tá aí? Pois é. É esse anticoncepcional oral que você tá usando. Então, vamos repensar? É igual a coquinha que a gente tava falando. Refrigerante zero. Tá aí. Vamos repensar? Fica, tranquilo. Mas a gente sabe que tem um problema. É a mesma escolha, a mesma coisa. E entrando nesse negócio de contraceptivo, o DIU dizem ainda que é abortista, né? Aí entra a tal da polêmica. Tem essa questão da polêmica. Quer falar alguma coisa, esqueci. Depois eu indico o nome de uma se lembrar, eu falo ginecologista pra depois. vocês chamarem pra discutir isso. É Ela mesmo? é 10. Bom, 10. já tá convidada já, não sei quem é. Vou mandar pra vocês depois o nome. Olha. Ah, lembrei, negócio do anticoncepcional. Lá nos Estados Unidos não vende igual aqui em farmácia, não. Tem que ter receita. É medicação controlada. Aham. Medicação controlada. Tava lembrando, porque lá tem em lojas brasileiras, né? Que o pessoal importa e vende lá igual aqui. Já na farmácia não vende assim, não. Lá geralmente eles sugerem o chip, o DIU, como você falou. Outros métodos são mais E populares. menos falhos também, menos falhos. Que o anticoncepcional, você depende da máquina humana, né? De lembrar de tomar no mesmo horário. Sim. Questão da absorção. Então, se a menina tem uma diarreia, tem uma
diminui. Esses outros métodos, eles estão existindo. Então, quando a gente pensa no anticoncepcional em si, os outros métodos são até mais seguros. E quando a gente pensa numa pílula que ela tem o estrógeno, a gente tem esses efeitos piores do que a mini pílula que é só progesterona. Então, também tem essa parte hormonal que a gente precisa avaliar. Certo. Mas como Nutri, eu só boto o bedelho. Eu só dou o palpite ali, ó, e jogo o problema no ar.